Boa noite, amada igreja, graça e paz. É um privilégio enorme estar aqui agora à noite compartilhando com vocês da palavra de Deus. Em geral, eu venho pela manhã, já fico para o culto e do culto eu já pego a escola bíblica. Então quase nunca venho à noite, mas tenho dessa vez o privilégio de estar aqui para anunciar para vocês um pouco mais da palavra de Deus. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 28, nós vamos ler do verso 18 até o verso 20. Esse mês, queridos, nós estamos falando, é o mês que nós comemoramos a Reforma Protestante. Então, os domingos, eles estão distribuídos com pregações no tema Missões como resultado da Reforma. No domingo passado, o pastor Rodrigo já trouxe uma mensagem falando a respeito dos mandatos criacionais como a base bíblica para a missão. E hoje eu falo a respeito do surgimento das denominações protestantes em consequência da missão. Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pelo rico privilégio que temos de estarmos aqui na tua casa, de te cultuarmos, de cantarmos ao Senhor, de te adorarmos e louvarmos. E o que pedimos, ó Deus, é que o teu Santo Espírito fale conosco agora de uma maneira poderosa e especial. Gere em nós, ó Deus, a consciência a respeito da missão, a respeito da nossa existência como igreja. Nos dê, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, enfim, esse entendimento, ó Pai, de que essa é a razão pela qual nenhum de nós ainda está no céu com o Senhor, porque nós estamos aqui para a proclamação do Evangelho, para darmos sequência à tua obra, e que o Senhor possa nos edificar e nos santificar também com essa palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, fazendo uma breve contextualização de Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, esse capítulo especificamente fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Então, o capítulo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, um pouco mais extensa, é o episódio que vai narrar especificamente sobre a ressurreição e o momento, então, em que as mulheres vão até o túmulo de Jesus e lá elas se encontram com o anjo, e o anjo, por sua vez, dá a orientação de que elas deveriam ir para Galiléia para encontrar-se com o Senhor. No caminho, então, elas vão para poder dar a notícia para os outros discípulos e eles vão ao encontro de Cristo. Então, a segunda divisão do texto vai narrar a respeito dos guardas que foram subornados para que eles não falassem a respeito da ressurreição e, finalmente, então, esses discípulos, eles se encontram com o Senhor Jesus num local marcado por Ele mesmo. E aí nós temos esse trechinho aqui final, esse terceiro terço do texto, em que Jesus promove aqui o que nós chamamos na teologia de grande comissão. Por quê? Porque é dada a nós, igreja, aqui a partir desse texto, a responsabilidade de darmos sequência à obra evangelizadora, à obra missionária do Senhor Jesus. E esse, então, dentre os textos usados pelos reformadores e pós-reformadores, esse foi o texto principal que eles utilizaram para estudar e chegar à conclusão de que a missão deveria continuar sendo feita. Então, eles resgataram esse contexto e esse conceito adequado, correto, biblicamente correto de missão, a partir do estudo desse texto. Como eu disse, existiram outros textos,
mas esse foi o texto principal. Qual era o contexto em que os reformadores viviam? Era um contexto um pouco parecido com o nosso. Naquela ocasião, enquanto a igreja cresceu dentro da Europa e se expandiu, em algum momento, então, a Europa se tornou o que nós chamamos hoje de cristianizada. Mas havia uma peculiaridade. Não havia ainda um desenvolvimento teológico a respeito da importância da experiência pessoal de conversão. O que existiam ali eram súditos de governantes, e esses súditos, para que eles não fossem excluídos socialmente, então eles aderiam à religião do governante. Se o governante, então, fosse católico, os súditos seriam católicos, o que era praticamente muito comum ali naquela ocasião na Europa. Então, essa cristianização era o quê? Era uma pessoa dizer, eu sou um cristão, o que nós chamaríamos hoje de uma espécie de cristão nominal. O que é o cristão nominal? Ele é um cristão só de nome. Ele talvez vai ao culto, ele talvez vai à missa, ele talvez frequente algum evento religioso, como nosso pastor citou, ele tem essas peculiaridades, essas características do cidadão religioso, de ser um frequentador, ou vai ocasionalmente, mas ele não se vê envolvido na comunhão dos santos, ele não se vê envolvido com a igreja, ele não tem uma compreensão adequada do que significa o reino de Deus e do que significa a missão. Então, qual era o contexto dos reformadores? Eles tinham que reevangelizar aqueles cristãos. Então, a compreensão de missão deles não era como a do início, lá do período apostólico, que nós chamaríamos hoje de uma missão transcultural, em que nós vemos Paulo indo para o equivalente a outros países, que eram as regiões como a região da Galácia, da Macedônia, da Acaia. Eles haviam, digamos assim, perdido esse entendimento, perdido essa noção, principalmente porque a suposta evangelização dessa perspectiva romanista era aliada à noção de colonização política. Então, onde a igreja ia, como o Papa era, ao mesmo tempo, responsável pelo Império Romano, isto é, não só pela igreja, mas pelo Império, então isso significava o quê? Domínio político, e esse domínio era seguido, então, dessa suposta evangelização. Daí, então, ocorreu esse fenômeno que nós chamamos de cristianização da Europa, em que nós tínhamos muitos cristãos nominais, mas não eram pessoas que compreendiam, de fato, o Evangelho. Então, esse era o contexto. E quando eu falo que ele é parecido com o nosso, é porque nós temos diversas supostas denominações, supostas igrejas locais, em que essas pessoas já não têm mais uma noção do que significa o Evangelho e do que significa a missão. São pessoas que aderiram aí à proposta coach, à proposta da prosperidade, a N outras propostas ideológicas que não têm nada a ver com o Evangelho. Então, qual é o nosso grande desafio hoje no Brasil? Evangelizar crente. Ou reevangelizar crente. É por isso que eu disse que a nossa situação é parecida. E por ser parecida, nós, então, estabelecemos esse tema de mostrar sobre o surgimento das denominações como resultado da missão, porque nós temos aquela ideia de que a missão significa apenas apresentar o plano de salvação. E pela pregação do pastor Rodrigo na semana passada, nós aprendemos que não, que isso é só metade da exposição, metade da evangelização. Existe um outro conteúdo que diz respeito à outra metade e que nós vamos abordar aqui, que nós vamos perceber que os reformadores, eles entenderam, tiveram uma compreensão completa a respeito dessa questão da missão e da evangelização, e nós vamos ver que nós hoje também temos essa mesma responsabilidade. Na pregação passada, então, o pastor comentou que Deus é o missionário por excelência. Ora, se Deus é um missionário por excelência, querido, significa que qualquer projeto missionário não é apenas um empreendimento eclesiástico. Não diz respeito apenas a
há um chamado para que pessoas façam parte de um clube religioso. Muito pelo contrário. Deus sendo o missionário por excelência, isso significa que a nossa missão ela é trinitária. O Pai envia o Filho, que por sua vez nos envia, e o Espírito nos capacita nesse envio. A primeira compreensão que nós precisamos ter de missão é de que o nosso envio ele é realizado pelo próprio Deus, porque Deus é o missionário por excelência, e Ele que se interessa por resgatar e ganhar aqueles que hão de ser salvos. Na criação, nós recebemos 3 mandatos: o espiritual, para nós nos relacionarmos com Deus; o social, para nós nos envolvermos, criarmos família e nos envolvermos também socialmente, uns com os outros; e o cultural, para a produção de cultura. Entretanto, a queda ocorre e esses mandatos ficam desfuncionais, anormais. Não significa que eles não existam, mas eles simplesmente não funcionam da maneira adequada conforme Deus estabeleceu originalmente. Então, o que é a redenção? A redenção é o resgate, é a compra, é quando Cristo nos compra do pecado, nos resgata de novo para si, e ao mesmo tempo, além de nos resgatar, Ele resgata também as estruturas sociais e culturais da sua criação. De modo que, o que é o evangelismo? O que é essa mensagem que nós proclamamos na missão? A missão, então, é aquilo que nos foi conferido por Cristo. Se Deus é o missionário por excelência, e Cristo, quando encarnou, realizou a missão, Ele agora, na grande comissão, está dizendo: olha, agora é a vez de vocês, eu estou comissionando vocês, eu estou delegando a vocês a responsabilidade de dar sequência naquilo que eu comecei, que é a proclamação a respeito do reino e a respeito da salvação. Então, o plano de salvação, a compreensão a respeito de que Deus nos criou, de que o pecado passou a existir, de que o ser humano está em estado de queda e em escravidão do pecado, e de que Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados, nos perdoar diante de Deus e termos eterna comunhão com Deus, é a primeira metade da evangelização. A segunda metade da evangelização é que, agora, uma vez que estamos inseridos no reino, existe toda uma vida cristã a ser experimentada até que o Senhor nos chame, ou até que Cristo volte. E essa vida cristã a ser experimentada é a realização desses mandatos, o espiritual, o social e o cultural, de maneira biblicamente correta, teologicamente adequada. Por quê? Quem é o único ser humano capaz de viver em conformidade com o plano original estabelecido por Deus? O ser humano que foi regenerado, que foi comprado pelo sangue de Cristo, que recebeu nova vida em Cristo e que agora ele é habilitado para ter uma visão, uma interpretação adequada da realidade com base na palavra de Deus. Então, a missão tem a ver com a proclamação do Evangelho e toda uma sequência de ensino e de discipulado a respeito de como viver a vida cristã em todas as demais áreas, enquanto, ao mesmo tempo, nossa geração e as demais continuam proclamando o Evangelho. Então, a missão é um ato contínuo. Eu recebi, eu passo para frente. Você recebeu, você passa para frente. E você não passa para frente apenas o plano de salvação. Você passa o plano de salvação e depois você continua em missão, discipulando essa pessoa que foi ganha, essa pessoa que rendeu-se a Cristo. Amém? Estamos entendendo? Os reformadores, eles entenderam isso. Os reformadores, quando eles resgataram a teologia da missão, eles compreenderam que o plano de salvação, se ele for anunciado somente isso, ele fica pela metade. E quando fica pela metade, nós corremos o risco de nos tornarmos legalistas, porque a gente olha para o Evangelho só do ponto de vista moral e não sabe o que fazer com as demais áreas da nossa vida. Lutero, por exemplo, por ele ter entendido plenamente essa compreensão, qual foi a primeira coisa que ele procurou fazer? Traduziu uma Bíblia para o alemão e colocou na mão das pessoas. Calvino, por ter entendido isso, qual foi a primeira coisa que ele fez? Reorganizou o sistema político de Genebra, o sistema educacional de Genebra,
reorganizou inclusive o saneamento público de Genebra e ainda combateu heresias e formou pastores. Aí alguém pode pensar, mas o que o saneamento básico de Genebra tem a ver com a missão? Tudo, porque onde o reino chega, ele muda aquilo que o pecado promoveu. Aonde o pecado promove destruição, o evangelho promove a restauração, porque o reino é implantado. E a restauração política e educacional e higiênica de uma cidade é a manifestação visível da chegada do reino naquele lugar. Os reformadores, eles compreenderam, então, a partir de estudarem sobre o texto da Grande Comissão, que toda pregação deveria ser missionária, que o batismo é o sinal de entrada no povo de Deus e que o discipulado deriva de um ensino fiel da doutrina. Então, qualquer projeto de discipulado que exista na igreja, qualquer estratégia administrativa que exista na igreja de discipulado, cujo conteúdo não é a Escritura, não é discipulado, é perda de tempo. É perda de tempo, só isso. E aí, devido ao desenvolvimento da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, ou de todos os cristãos, de todos os santos, os reformadores ensinaram que todo cristão é vocacionado para participar da missão de Deus. Às vezes a gente tem essa noção de que apenas o pastor prega e evangeliza as pessoas e visita. Às vezes a gente tem aquela noção de que só o missionário institucionalizado, no caso aqui da nossa igreja, reconhecidamente, nosso pastor Jader, vai ser enviado, então só ele que vai pregar, só ele que tem que proclamar. Não, queridos. Todos nós precisamos proclamar. Todos nós somos vocacionados a anunciar esse mesmo evangelho que nós recebemos. Então, aqui, desse texto, nós extraímos algumas lições. Vamos ver, então, quais foram as lições que nós podemos aprender desse texto, que os reformadores entenderam para o surgimento, para possibilitar o surgimento das denominações, e que nós também precisamos aprender a partir de hoje, para que a gente dê sequência. Entendam isso, queridos. Nós devemos continuar o legado da reforma e da pós-reforma. Nós devemos continuar o legado da reforma e da pós-reforma. Isso não é uma opção. Isso é uma obrigação. Isso não é uma opção, isso é uma obrigação. Então, a primeira das lições é que Cristo é o Senhor soberano e, ao mesmo tempo, o conteúdo da missão. Veja o que diz o verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra autoridade aqui, no original, no grego, significa poder delegado, direito de governar, domínio legítimo. E por que Jesus recebeu esse direito de governar, esse domínio legítimo? Porque foi delegado a ele esse poder. Preste atenção no que ele diz. Toda autoridade me foi dada. Ou seja, alguém deu essa autoridade a Jesus. Quem deu essa autoridade a Jesus? O Pai. Efésios, capítulo 1, versículo 20 a 22, fala que o Pai deu a Cristo domínio sobre todas as coisas, incluindo a própria igreja. E automaticamente se deu o domínio sobre a igreja, se ele é o cabeça da igreja, consequentemente, ele também é soberano sobre a missão. Repare que quando Cristo diz o seguinte, olha, me foi dado toda a autoridade, ele diz isso antes de nos comissionar. Ele diz isso antes de dizer, olha, então agora vá, João, e faça a missão. Ele poderia muito bem ter dito, olha, então agora vocês vão e façam a missão. Ah, mas e se eu não quiser fazer? Ah, mas e se... Como é que é isso? Como é que é fazer a missão? Antes de nos comissionar, Jesus mostrou qual é a base pelo qual nós devemos fazer a missão. Ele mesmo. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu sou
a autoridade inquestionável que está dizendo para você ir e fazer. Você não está me fazendo nenhum favor quando você está indo fazer a missão. Você está fazendo em meu nome, como meu filho, como meu servo. Eu sou o Senhor soberano da missão e eu dou para você o privilégio e a honra de participar dela. Então, em meu nome, faça, porque eu garanto que vai dar certo. Faça, porque é desse jeito que eu estabeleci que tem que ser feito. Eu sou a autoridade, é em meu nome, é representando a mim e os meus interesses, os interesses do reino, que quando você estiver anunciando e proclamando, é em meu nome que você está fazendo. E eu sou o conteúdo dessa missão. A minha vida e a minha obra, aquilo que eu fiz por vocês na cruz, a minha morte, a minha ressurreição, a minha capacidade de salvar vocês, é isso que vocês vão proclamar para o outro. Então, primeiro vocês experimentaram isso. Primeiro eu salvei vocês, primeiro eu resgatei vocês. Primeiro eu dei a vocês a experiência de salvação. Agora essa mesma experiência é aquilo que vocês vão proclamar. E ao proclamarem, vocês vão proclamar dessa forma completa o plano de salvação e o discipulado para dar sequência na vida cristã. Então, Jesus, quando ele declara a sua autoridade, ele se mostra como a autoridade suprema e legítima sobre toda a criação, inclusive sobre a igreja e sobre a missão. Os reformadores, eles entenderam isso. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 18, o texto vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja e o primogênito de tudo, para que ele em tudo tenha a primazia. Ter a primazia significa ele vir em primeiro lugar, estar em primeiro lugar. Se Cristo é o nosso cabeça e delega a nós irmos e proclamarmos, podemos com toda confiança e toda certeza proclamar com a garantia de que Ele mesmo é o conteúdo dessa missão. Nós estaremos ensinando para as outras pessoas e entre nós mesmos que Cristo e os seus interesses sempre devem vir em primeiro lugar. É por isso que eu sempre digo que não é errado você apresentar num culto, por exemplo, a sua petição a Deus. Não é errado você pedir que Ele te abra uma porta de emprego, não é errado você pedir por uma cura, não é errado você pedir por alguma necessidade. Mas a partir do momento que essas coisas tomam a primazia, vem em primeiro lugar, isso é errado. Porque em primeiro lugar, independente de Deus te curar ou não, te dar abrir uma porta de emprego ou não, te dar um livramento ou não, fazer algo por você ou não, o seu compromisso é a missão, porque você entende que os interesses de Cristo vêm em primeiro lugar. Amém? Estamos entendendo? Então, o que os reformadores fizeram? A partir dessa compreensão de que Cristo diz, toda autoridade me é dada no céu e na terra, eles começaram a entender que Cristo é Senhor universal de toda a criação. E como Lutero dizia, já que Cristo é o Senhor universal de toda a criação, então o mundo inteiro deve ouvir a sua palavra. Calvino dizia, já que Deus é o Senhor universal da sua criação, então Ele vai chamar o seu povo, Ele vai chamar a sua igreja, Ele vai chamar os seus salvos, os seus regenerados, de todas as nações, com base em Isaías 49, 6 e em Mateus 28, 19. Ele dizia então que o Evangelho deve alcançar o mundo conforme o plano soberano de Deus. Os reformadores entenderam isso. Eles tiveram essa compreensão clara a respeito de que eles existiam como igreja e de que aquele povo ali, a qual eles cuidavam, existiam como igreja para que eles dessem sequência a essa missão. Como eu disse, não a missão transcultural, mas no contexto deles, a reevangelização daqueles cristãos nominais para que eles de fato experimentassem uma conversão e de fato se tornassem igreja.
Então, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? O Lutero correu e deu um jeito de traduzir a Bíblia e colocar nas mãos do povo. Isso também é um ato missionário. O estudo bíblico por si, ele é um ato missionário. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Calvino, em Genebra, criou a Academia de Teologia e formou missionários que levaram o Evangelho para a França, Inglaterra, Escócia e até no Brasil. Quando nós estudamos história, a gente descobre que houve uma missão francesa em 1557, na Baía de Guanabara. A visita dos cristãos huguenotes, os calvinistas huguenotes. E a nossa primeira confissão de fé brasileira foi escrita por esses missionários huguenotes. Ela vem antes da própria confissão de fé batista no Brasil. Zwinglio, em Zurique, ele estabeleceu a pregação expositiva como centro do culto, proclamando o reino de Cristo sobre toda a vida. Vocês entenderam agora porque que a gente fala que o auge do culto é a pregação? Não é que a gente está desfazendo ou desmerecendo o pessoal do período musical, ou os irmãos do círculo de oração, não é nada disso não. É porque o estabelecimento da pregação missionária, que deve ser ao mesmo tempo expositiva, precisa ser o centro do culto, porque é pela palavra que Cristo nos transforma. É pela palavra que as pessoas veem a Cristo. É pela proclamação do Evangelho e do conteúdo bíblico que as pessoas se rendem a Cristo por operação do Espírito na vida delas. É por isso que quando a gente está pregando, a gente pede, olha, não mexe no celular, não bebe água, não levanta, não faz, acontece. Por quê? Porque toda a atenção é requerida para que a palavra de Deus promova as transformações necessárias na minha vida e na sua. Por isso que a pregação é o auge do culto. E nós hoje? Eu não comecei dizendo que nós precisamos pegar esse legado dos reformadores e dar sequência? Como é que a gente dá sequência, então? Ora, como é que a gente dá sequência entendendo que Cristo é soberano na missão e Ele é, ao mesmo tempo, conteúdo dessa missão? Primeiro, admita que Jesus reina em todas as áreas da sua vida. Quando você admite que Jesus é soberano sobre todas as áreas da sua vida, você vai conseguir fazer missão na família, no trabalho, no meio da igreja e em qualquer outro setor da sociedade que você frequenta. Você deve se ver como esse missionário que proclama porque Cristo é seu Senhor e designou isso para você, para que você aproveite toda e qualquer oportunidade que você tiver. Segundo, entenda que Jesus, Ele é Senhor da igreja, da história e da missão. Se você entender que Jesus é Senhor da igreja, da história e da missão, você vai entender por que faz sentido dizer que onde você estiver, você é um missionário. Porque o tempo todo Deus está conduzindo a história para te dar as oportunidades de proclamação, para que o reino dele seja expandido. Para que o interesse dele, que é o ganho de vidas e a proclamação do seu reino, seja estendida. E, acima de tudo, lembre-se que nenhum campo missionário, ele é difícil demais. Por quê? Porque toda autoridade nos foi dada, e essa autoridade que nos foi dada pertence àquele que venceu a morte, pertence àquele que venceu o pecado, pertence àquele que venceu o diabo. Então, ele pega aquela autoridade que é dele e nos confere como seus representantes, e ao proclamarmos, ele mesmo realiza a sua obra. Ele apenas nos usa para a realização da sua obra. Por isso que nenhum campo é difícil demais. Amém, queridos? Pastor Jader, eu estou impactado até hoje com aquela exposição que você fez de Portugal. Eu queria te dizer, querido, que esse campo não é difícil demais. Fernanda, esse campo não é difícil demais.
como o nosso pastor mostrou aqui para nós, o projeto Tauanda, ali também não é difícil demais, pastor. E a prova de que não é difícil demais é que o projeto está crescendo. A segunda lição que nós extraímos aqui de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, é que o discipulado é fruto por excelência da missão. Veja o que diz o verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A expressão principal aqui é fazer discípulos, ou fazei discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz, significa seguidor que imita o mestre. É tão interessante, queridos, como eu comentei hoje pela manhã, às vezes eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns líderes e tudo, e aí eles comentam assim, esse ano nós estamos fazendo um trabalho de discipulado muito significativo. Amém, tem que ser feito mesmo, é isso mesmo. Só que aí algumas pessoas viram e falam assim, olha, esse ano eu decidi que eu vou me tornar um discípulo de Cristo. E aí eu pergunto, peraí, mas quanto tempo você tem de convertido? Uma semana, um mês, um dia? Não, eu já estou aí uns 15, 20 anos. Mas você demorou 20 anos para se ver como discípulo de Jesus? A noção de discipulado, querido, e essa identidade de discípulo, ela já começa logo quando a pessoa se converte. Logo quando a pessoa rende-se a Cristo, ela se torna um discípulo, um imitador de Cristo. Agora, se ela não foi ensinada, se ela não foi biblicamente educada, se ela não foi teologicamente preparada para viver como um discípulo, isso é diferente. Agora, se ver como um discípulo depois de não sei quantos anos, fica dando a impressão de que é uma espécie de plano de carreira ministerial. Eu comecei de novo convertido, agora eu sou veterano e agora eu fui promovido a discípulo. E como diz o nosso professor hoje de manhã, né, eu estou super salvo, porque agora eu sou um discípulo. Queridos, isso não existe. A compreensão de discipulado, meus irmãos, ela começa logo quando a pessoa se rende a Cristo, logo quando ela se converte. E aí perceba que Jesus fala o seguinte, olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A expressão batizando aqui, ela está no gerúndio, em língua portuguesa. Ela foi traduzida para o gerúndio, isto é, o gerúndio é um tempo verbal que indica a ação contínua, uma coisa que nunca para. Tudo bem, você não tem que ser batizado nas águas todos os dias, mas o que quer dizer aqui é que o ato da igreja de batizar, ele tem que ser contínuo até a volta de Cristo. Porque se eu sou um discípulo, se eu sou um imitador do meu mestre, como é que eu demonstro que houve de fato essa transformação e essa conversão em mim? Pelos frutos de arrependimento. Mas como é que eu demonstro publicamente que eu sou esse discípulo? Sendo batizado. E com isso a minha inserção pública no corpo de Cristo, no meio do povo de Deus, é através do batismo. Então essa ordenança do Senhor Jesus é também uma forma de missão, junto com o discipulado, junto com a aprendizagem. E é aquilo que eu disse, não importa quais sejam as estratégias da igreja, escola bíblica dominical, grupo pequeno, célula, dê o nome que quiser e crie a estratégia que quiser. Se não existir conteúdo dentro da palavra de Deus, é vã essa tentativa. O discipulado, já que diz respeito a eu ser um imitador do meu mestre, para que eu dê conta de imitar Cristo naquilo que ele me ensina, eu preciso aprender o que ele ensinou. Então eu preciso que um cristão veterano me ensine se eu sou um novo convertido. E quando eu deixo de ser novo convertido, que eu começo a amadurecer, agora é a minha vez de fazer pelo outro. E isso tem que ser constante. A missão, queridos, não lembre-se daquilo que eu disse no início da pregação, a primeira metade da evangelização, que é apresentar o plano de salvação, é missão, mas a missão tem uma sequência, que é
o preparo contínuo e constante, e diário e frequente da igreja, o tempo todo em discipulado. Porque é por meio dessa palavra e desse discipulado que Deus vai nos transformando e nos santificando e moldando a nossa visão de mundo, para que a gente saiba como nos proceder ali no trabalho, lá na escola, lá no meio da nossa família, nos ambientes que nós estivermos. As pessoas geralmente têm a tendência a relegar esse testemunho apenas no campo da ética. Então, se eu for uma pessoa eticamente correta, eu já estou dando bom testemunho. Isso é verdade? Em parte, porque o espírita também faz boa obra e tenta dar bom testemunho. Então, a minha ética não é suficiente. Eu preciso ter todo um conjunto de fundamentos e de princípios regulares a respeito não só da minha conduta, mas da própria compreensão bíblica do que é o trabalho, da compreensão bíblica do que é a família, da compreensão bíblica de como funciona a sociedade, da compreensão bíblica dos mandatos espiritual, social e cultural. Porque se eu não tiver essa compreensão adequada, eu caminho de forma manca. Como uma ocasião que eu estava pregando para os jovens, há uns anos atrás, eu fazia faculdade, e tinha que fazer o estágio na igreja, fazia a faculdade de teologia. E aí eu me lembro que quando eu terminei de pregar sobre a doutrina da vocação, eu perguntei para um jovem assim, o que você pretende fazer de vestibular? E ele falava, eu quero fazer vestibular para engenharia mecânica. Eu falei, que legal, que ótimo. E como você pretende ser um engenheiro para a glória de Deus? Não sei, eu não vejo relevância, melhor dizendo, eu não vejo conexão entre uma coisa e outra. Ele não sabia como aplicar a fé dele na engenharia mecânica. Talvez, quando muito, ele fosse pensar do ponto de vista ético meramente, mas ele não conseguia ter nenhuma compreensão. Ele não conseguia ver que Deus é um engenheiro por excelência. E por que isso acontece? Porque quando a gente vai pregar, a gente tende a reproduzir, às vezes, o evangelho que chegou para nós, esse evangelho que chegou incompleto, manco, pela metade, em que foi apresentado a nós apenas o plano de salvação. Mas os reformadores não entenderam dessa forma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Baseado em Efésios, capítulo 2, verso 19 a 22, cujo texto diz que nós somos membros da família de Deus a partir do fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo, então, a principal pedra angular, eles entenderam que o que seria a missão? A missão é a proclamação desse evangelho, seguido de um discipulado que transforma a vida, não apenas do ponto de vista moral, mas do ponto de vista da sua funcionalidade, da sua forma de raciocinar e de existir como ser humano. Eles resgataram, então, a pureza doutrinária da igreja, por causa daquelas corrupções doutrinárias que existiam, mas eles também resgataram a sua unidade, e eles tiveram uma preocupação de ensinar adequadamente como viver a vida cristã a partir do fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento, e o fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento. Por isso que eles deram importância à pregação e ao estudo bíblico, e passaram a usar a pregação expositiva e a formação confessional como meios de discipulado. Naquela época, então, resgatou-se a pregação expositiva, e ao mesmo que é a explicação do texto, que é diferente do que a gente vê hoje, que tem gente que lê o texto, sai do texto e nunca mais volta no texto. Eles resgataram essa noção de leitura, explicação do texto e aplicação do texto, para que você saiba o que você vai fazer com esse ensino e com essa doutrina aqui na segunda-feira, na sua vida. Eles resgataram isso e eles criaram as confissões de fé, para que as confissões de fé fossem, então, as revistinhas de escola bíblica deles, para ensinar as pessoas como viver a vida cristã depois de terem sido salvas por Cristo. E isso também é missão.
E o que nós temos feito nessa igreja? A mesma coisa. Toda a liderança está empenhada num trabalho de discipulado desenvolvido pelo nosso pastor e com a anuência dos demais pastores, com a concordância dos demais pastores. Então, quando a gente chama, frequente uma escola bíblica dominical, quando o pastor anuncia, ano que vem, vamos passar de porta em porta evangelizando, vamos criar grupos de estudo, vamos criar estudos nas casas, o pastor está só resgatando aquilo que os reformadores e pós-reformadores, os nossos antepassados na fé já fizeram. Nós estamos sendo chamados, queridos, para sairmos da nossa zona de conforto e atuarmos em missão em nome do nosso Cristo, porque toda a autoridade foi dada a Ele, Ele agora nos comissiona a ir, discipular, ensinar e batizar essas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, comprovando que a missão é trinitária. O Pai envia o Filho envia a igreja e o Espírito capacita a igreja. Amém? Então, quais foram as consequências disso? O surgimento das denominações. Em cada local, em cada ambiente que o Evangelho era pregado, de acordo com a cultura das pessoas e com a necessidade das pessoas, denominações foram criadas ali para que elas se vissem livres para cultuar ao Senhor e aplicar os princípios do Evangelho na sua vida. E essas mesmas denominações entenderam esse princípio, porque elas foram descristianizadas e devidamente evangelizadas, e depois de terem sido agora verdadeiramente convertidas, entenderam que elas também tinham um papel, que era fazer pelas outras pessoas o que aqueles reformadores e pós-reformadores fizeram por elas. E qual foi o grande resultado disso? Os luteranos evangelizaram o povo, eles alfabetizaram aqueles que não sabiam ler e nem escrever, eles traduziram a Bíblia e eles criaram escolas e catecismos. Quando a gente estuda sobre a história da evangelização no Brasil, que a gente estuda sobre o protestantismo histórico, nós descobrimos que as primeiras igrejas que chegaram aqui no século XIX ao início do XX foram presbiterianos, luteranos, batistas, metodistas e anglicanos. Ao lado de cada igreja dessa existia uma escola e um hospital, porque eles entenderam que o discipulado fazia parte da missão. Eles entenderam que a primeira metade da evangelização é anunciar o plano de salvação, mas a segunda metade é preparar aquelas pessoas para viverem adequadamente os mandatos espiritual, social e cultural. E glorificarem a Deus com o seu jeito de ser, mostrando que a igreja, então, é o único povo que tinha, de fato, a capacidade de viver corretamente dentro dos propósitos estabelecidos por Deus lá na criação. Amém, queridos? Estamos entendendo? Então, quais seriam as aplicações práticas para nós? Antes das aplicações práticas, os catecismos de Heidelberg e Westminster foram criados. A Confissão de Fé de Augsburgo, a própria Confissão de Westminster, a Confissão Batista de Londres, de 1689, que nós adotamos aqui na primeira Igreja Batista do Betânia, formavam discípulos fundamentados na doutrina bíblica. Aí eu acho tão engraçado. Os pós-reformadores calvinistas, eles enviaram pastores e professores por toda a Europa e criaram seminários e academias, preparando líderes para ensinar e multiplicar a fé. E, posteriormente, nosso irmão Marconi vai falar com mais detalhes no próximo domingo, os movimentos pietistas e morávios criaram, no século XVII e XVIII, comunidades missionárias e a escola bíblica dominical, entre os puritanos, lá na Inglaterra. A escola bíblica dominical, quando originalmente ela foi criada, queridos, não era só para ensinar a Bíblia, não. Foi um jornalista que criou para tirar as crianças da rua, para ensiná-las a ler e escrever usando a Bíblia. Perceberam como que a missão é mais ampla do que só falar do plano de salvação? Falar do plano de salvação é fundamental, e é o principal, e é o começo. Mas depois disso tem outras coisas para fazer, para falar. E eu acho tão engraçado hoje que, olha o que eles fizeram, criaram seminários, catecismos e tudo, e eu vejo tanta gente hoje criticando, teologia esfria o crente. Queridos, o estudo da teologia nada mais é
de uma forma mais simplificada aqui, do que o estudo da Bíblia. Aí Deus deixa uma Bíblia para você, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, é por ela que Ele te santifica, te prepara para a eternidade, e você tem a coragem de dizer que estudar teologia esfria? Onde que está a lógica disso? Onde que está a razão disso, a conexão disso? Onde que está o senso lógico disso? Queridos, Deus nos deu inteligência. Não multiplique jargões sem raciocinar e pensar no que você está falando, não. Não permita que esse tipo de ideia contrária à missão e à edificação da igreja atrapalhem a sua vida. Não permita isso. Como eu disse hoje de manhã, né? Desperta, ó tu que dormes, acorda. Não brinca de ser crente. Não brinca de fazer missão. Não seja um cristão nominal, não seja um frequentador ocasional, mas seja alguém que se arrepende diante de Deus dessa condição e que se predispõe, então, a servir ao Senhor em missão. Não apenas proclamando, mas também participando do discipulado. Então, algumas aplicações práticas para nós. O chamado de Cristo, queridos, é para fazer discípulos e não simpatizantes ocasionais. O discipulado deve ser sempre cristocêntrico e bíblico. Nosso objetivo, conforme Gálatas capítulo 4, verso 19, é formar Cristo em nós mesmos e nos outros. Então, quando eu participo de um pequeno grupo, quando eu participo da escola bíblica, quando eu participo do culto, quando eu participo da reunião de oração, enfim, quando eu tenho essas oportunidades e participo, Cristo está sendo formado em mim e, de alguma forma, eu estou cooperando para formar Cristo em vocês. E é assim que deve fazer, porque a missão tem que ser completa, queridos. Lembre-se, cada crente é chamado a viver em comunidade, daí a necessidade do batismo, ensinando e multiplicando a palavra de Deus. Amém? Cremos nisso? Está igual hoje de manhã, só o pastor disse amém. Amém? Cremos nisso? Amém. Nós não somos uma igreja pentecostal, mas um amenzinho de vez em quando não faz mal, não, irmãos? Pode dar o amém, um amenzinho assim mais alto, mais expressivo. Não é pecado, não. A terceira lição, queridos, então, que nós aprendemos aqui em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, é que a comunhão e a presença de Cristo sustentam a missão. Vamos ver novamente verso 19 e verso 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, a palavra batizando, como eu disse, o batismo é o meio de inserção no povo de Deus. E aqui, a tradução é imersão, de fato, inserção. Mas uma outra tradução possível para a palavra batismo é identificação com alguém. Você entendeu por que você batiza? Porque você demonstra publicamente que agora você se identificou com o seu Salvador, o Senhor Jesus. A igreja constantemente, de geração em geração, de tempos em tempos, batiza, porque aqueles que estão sendo batizados estão publicamente proclamando a sua fé, mostrando que eles agora se identificam com o seu Salvador, com o Senhor Jesus. E aí Jesus ainda deixa claro, olha, não é só, ou seja, o batismo não é só um rito religioso, o batismo é a demonstração pública dessa fé. E além da demonstração pública dessa fé, a sequência agora é ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha que interessante, Jesus poderia ter dito o seguinte, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ensinei a vocês, mas não, que eu vos ordenei, significa que os princípios do Evangelho são, de alguma forma, também ordem para nós, orientação para a vida cristã, moldam a nossa forma de enxergar a realidade,
de enxergar a política, de enxergar a economia, de enxergar a educação, de enxergar a família, de enxergar lazer, de enxergar esporte, de enxergar a própria missão. O Evangelho molda toda a realidade humana, tudo aquilo que nós praticamos e fazemos culturalmente. Por isso que a gente só consegue executar o mandato cultural depois que conhecemos o Evangelho. As nossas relações sociais e familiares, por isso que a gente só consegue executar o mandato social depois que a gente conhece o Evangelho, porque em estado de queda isso está deformado. A nossa própria relação com Deus só acontece corretamente depois que a gente conhece o Evangelho. Do contrário, nós criamos o nosso próprio Deus, a nossa imagem e semelhança, conforme os nossos desejos pecaminosos. Só temos condição de nos relacionar corretamente com Deus pessoalmente, na execução da missão, depois que conhecemos o Evangelho. Porque o Evangelho é ordem para nós, queridos. O ensino de Cristo é ordem para nós. Uma das coisas mais tristes mesmo que eu percebo, foi desenvolvido por um sociólogo da religião chamado Peter Berger, é a noção de clientelismo religioso. Isso é muito triste. Muito triste. O que é o clientelismo religioso? Como eu disse, o contexto dos reformadores e pós-reformadores era muito parecido com o nosso. Em determinados segmentos que se dizem cristãos, que você entra para congregar, você ouve uma palavra de prosperidade, você ouve uma palavra de autoajuda, você ouve qualquer coisa menos o Evangelho. E você ouve da boca daqueles que são falsos profetas e falsos mestres, promessas que Deus não fez. Eu me lembro de 2 exemplos muito claros aqui, muito interessantes. Há uns anos atrás, um diácono, um amigo meu, quando eu congregava na igreja metodista, ele estava passando ali na Avenida João César, e eles estavam fazendo a inauguração de um templo ali, de uma igreja ali. Quer dizer, uma suposta igreja, né? Mas não precisa da gente citar o nome. E aí, de repente, ele foi abordado por uma moça que estava entregando panfleto e falando assim: olha, eu estou vendo que você está a pé, mas se você vier para o nosso trabalho, Jesus te dá um carro. Ele falou: não é nem o nosso culto, é o nosso trabalho. Que interessante. Jesus te dá um carro. Estou vendo que não tem aliança no seu dedo, ele te dá um casamento. Eu não sei quanto que você ganha, mas se você for funcionário, você pode virar patrão. E aí, foi falando com ele e tudo, de repente ele virou para ela e falou assim: e aí, só isso? Aí ela começou a contar no dedo, como se ela estivesse tentando relembrar o que ela tinha decorado para falar. Acho que é. Mas você não vai falar que Jesus morreu pelos meus pecados e me salva, não? Tem isso aí também, tem isso aí também. Tem isso aí também. Então, queridos, é muito triste ver essa relação clientelista que muitas pessoas têm hoje, em que eu crio meios carnais para atrair pessoas carnais, como diz o pastor Paul Washer, e no meio dessa atração de elementos carnais e de pessoas carnais, eu tenho que criar métodos de carnalidade para manter as pessoas dentro dessa suposta igreja. E o que elas querem? Elas querem uma boa música e uma palavra de autoajuda porque elas estão pagando com o seu dízimo e a sua oferta. É assim que elas entendem. E esse clientelismo, queridos, isso é muito triste porque isso entra na igreja de maneira tal que os pregadores, os líderes, os pastores, eles ficam com medo de pregar a respeito do pecado, pregar a respeito do Evangelho, pregar a respeito da necessidade de arrependimento, pregar a respeito da mudança de vida, pregar a respeito da condenação eterna a partir do inferno e do lago de fogo e enxofre, porque tem medo de perder essas pessoas, medo de perder membro, medo de que a igreja feche, por causa desse clientelismo. E isso é muito triste, porque esse clientelismo revela que ali talvez já não haja mais presença de Cristo e muito menos missão, porque não há ensino correto da palavra de Deus.
Talvez haja batismo. Eu vou até especular aqui. Talvez hajam aqueles até que entram com o capeta seco e saem com ele molhado. Mas não há ensino. Não há discipulado, não há missão. Não há conversão, não há santificação. Não há regeneração, não há mudança de vida. Então a missão passa longe. Mas nós devemos nos lembrar da promessa do Senhor. Por que vale a pena pregar a Bíblia, o Evangelho e a verdade de Deus? Porque Ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O estou convosco, essa expressão grega, alguns comentaristas dizem que é uma alusão ao eu sou do Antigo Testamento. Como se Jesus estivesse dizendo, eu que estive lá e que me revelei a Moisés e me revelei ao meu povo, continuo me revelando agora. Eu sou a garantia de que a missão vai dar certo. Eu sou a garantia de que você pode proclamar, você pode falar a verdade, não precisa ter medo de perder membro, não precisa ter medo de clientelismo, não precisa fazer nenhuma adaptação mundana, pecaminosa, porque eu sou o soberano e o conteúdo da missão. A minha presença garante a realização da missão. É isso que ele está dizendo para nós, queridos. É isso que ele está dizendo para nós, Primeira Igreja Batista do Betânia. Acorda, desperta, vale a pena fazer missão, porque o nosso Senhor e o nosso Salvador está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quais foram os resultados disso, então? Os reformadores e pós-reformadores, as denominações que passaram a existir, eles implementaram o batismo e a ceia como uma forma de batismo, uma sequência, melhor dizendo, de discipulado sacramental e litúrgico. Então, o discipulado vem por meio da palavra de Deus, mas ele é consolidado pelo batismo. O batismo mostra que você está se identificando com o Senhor Jesus e agora você faz parte do povo de Deus, você faz parte do corpo de santos, por isso que é sacramental. E a ceia como um discipulado litúrgico, porque todo mês o nosso pastor e aqueles que ministram para nós nos lembram do que foi que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Nós ceiamos para nos lembrarmos, em memória dele, do sacrifício dele e da nova aliança que ele proporcionou. E depois que participamos disso, somos comissionados a continuar fazendo o seu trabalho, que é a evangelização, a apresentação do plano de salvação e a segunda parte da evangelização, que é o discipulado e o ensino sobre como viver corretamente a vida cristã. Aí alguém pode pensar, mas qual a relação entre os mandatos culturais e a missão? Toda, porque se acreditamos que o reino de Deus já se manifesta entre nós, a manifestação visível do reino é uma igreja que vive adequadamente os mandatos espiritual, social e cultural. Então, queridos, uma coisa que eu não pude falar hoje de manhã, por causa do tempo, não importa a sua idade. Se você é criança, se você é pré-adolescente, se você é jovem, se você é de meia idade, ou se você é da melhor idade, não importa. Enquanto você estiver desse lado da vida, você é chamado para poder pregar. E o resultado disso, então, é que não apenas o batismo e a ceia foram instituídos como esse discipulado sacramental e litúrgico, mas foram fundadas sociedades bíblicas, seminários, escolas dominicais, que foram os meios práticos de ensinar as pessoas para que elas fossem, então, batizadas e participassem da fé. Surgiram as grandes denominações que nós conhecemos, como a luterana, presbiteriana, batista, congregacional, e daí por diante várias outras. E não é errado e nem pecado e nem competição. Cada nova denominação que surge, se ela surge adequadamente como fruto da missão, nós devemos glorificar a Deus. Por quê? Porque uma porção da nossa família da fé está sendo alcançada e, de acordo com as suas especificidades culturais, eles estão ali em culto e como igreja buscando ao Senhor. Amém? Amém. Então, queridos, lembre-se,
Ser batizado é ser unido não somente ao corpo de Cristo, mas à missão dele. A comunhão da igreja é a expressão visível da presença de Cristo no mundo. Como eu posso ter certeza de que o Evangelho é verdade e realmente é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê? É só olhar para você, só olhar para mim, só olhar para nós. O fato de estarmos aqui num domingo à noite, ouvindo essa pregação e cultuando ao Senhor, é a prova visível de que o reino está entre nós e de que Cristo é real e de que o seu Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, assuma um discipulado ativo. No ano que vem, participe dos grupos nas casas, participe dos grupos de estudo. Este ano, não perca mais tempo, participe da escola bíblica dominical, participe dos grupos de oração. Mantenha o contato, mantenha a comunhão. Não seja um cristão nominal. Valorize a comunhão da igreja, valorize as ordenanças como meios de graça para nós. Entenda que o batismo e a ceia são meios de graça. Participe da missão de Deus orando, contribuindo, testemunhando e indo ou enviando. E mantenha uma visão bíblica. Toda a vida, toda a verdade, toda a missão pertencem a Cristo. Portanto, lembre-se, a glória de Deus é a finalidade das missões. A fidelidade de Cristo, como Ele prometeu aqui, é o meio para que você tenha a garantia de que vale a pena fazer missões. E o mundo todo é a seara, é o campo para onde nós somos enviados para a realização dessas missões. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós bendizemos e engrandecemos o Teu santo nome. Te louvamos, ó Pai, porque entendemos que a razão pelo qual existimos é, em primeiro lugar, para a Tua glória, e faz parte de Te glorificar a realização da missão, faz parte de Te glorificar a proclamação desse Evangelho, que não deve ser manco, não deve ser só pela metade. Nos ajuda a sempre entender que o plano de salvação é a primeira metade, mas depois que estamos salvos, ainda existe toda uma vida cristã a ser moldada em nós, através do batismo, do discipulado e da ceia, como os meios de graça. Senhor, transforma a primeira igreja batista do Betânia. Se há algum de nós, ó Deus, timidez, medo, receio de participarmos, ó Deus, das atividades missionárias da igreja, Senhor, nos transforma, nos dê ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas o Espírito Santo que está em nós nos capacitando. Nos faça entender que a missão é trinitária, que o Pai enviou o Filho nos envia, o Espírito nos capacita. Nos faça entender, ó Deus, que a presença de Cristo sobre nós, em nós, é a garantia da realização da missão e de que podemos sim fazer a missão e que não há campo difícil, porque toda a autoridade te foi dada no céu e na terra. Então ajuda-nos, Senhor, conscientiza-nos, abre os nossos olhos e nos dê, ó Deus, oportunidades para que no trabalho, para que na academia, na escola, em meio à família, onde quer que estivermos, possamos realizar a missão através da evangelização, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.